professor, alô, professora. Sejam muito bem-vindos ao canal da Pontui. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial para a gente poder fazer uma partilha de práticas pedagógicas que funcionam muito bem e, obviamente, ouvir um pouquinho também de cada um de vocês. E para que isso aconteça, a gente vai, primeiro, óbvio, começar com uma apresentação dessa linda e maravilhosa, que é a Ana Cláudia, e depois a gente vai falar um pouquinho como que foi essa prática, trabalhando com os 7º anos a disciplina de redação no Colégio Auxiliadora, aqui em Ribeirão Preto. Para que a gente possa começar, então, Ana, muito obrigada pela sua participação e, por favor, fique à vontade, apresente-se para quem está nos vendo agora. Vamos lá! Querida, obrigada a você. Eu que super agradeço a oportunidade da gente trocar um pouquinho, né? Tão importante Sim. nesse momento. Bom, eu sou educadora, sou graduada em letras e pedagogia, então dou aula. Vou aula para Aula dança. de português, de redação, Com tamo aí, certeza. né, Cris? Sempre, E sempre. atualmente eu estou com aulas da disciplina de redação no Colégio Legal. Auxiliadora com ensino fundamental 2, de 6º a 9º anos. E tô, Perfeito. assim, descobrindo um monte de Mundo novo. possibilidades incríveis. Show de bola. E para a gente poder começar, Ana, então, para quem está chegando, né, para quem está começando a ouvir o nosso vídeo agora, o nosso objetivo aqui é poder partilhar literalmente, né, como a Ana trabalhou com os 7º anos, pensando nesse momento. Hoje a gente está falando dia 13 de agosto, né, então, no momento que a gente está em isolamento social e que, obviamente, a presença do professor, né, a conexão que o aluno tem com o professor, né, Ana, já não está sendo possível de acontecer. Então, acho que o bacana nosso aqui hoje é a gente poder falar um pouquinho, então, como que foi, né, como que aconteceu esse processo e quais resultados que a gente chegou. Pode ser assim? Ótimo, Show de combinadíssimo. bola. Então, vamos pensar um pouquinho agora, Ana, como que é a sua prática de sala de aula. Então, vamos falar um pouquinho da redação no 7º ano. Conta um pouquinho pra gente como que é aí a sua prática de sala. Certo. Cris, tanto do 6º ao 9º, eu procuro, assim, diversificar um pouco as aulas, sabe? Legal. Eu acho muito maçante o lance de ficar só na teoria, proposta, produção textual. Não dou conta. E acho que para o Fundamental 2, a gente precisa de um projeto mais dinâmico, né? Que auxilie na criatividade deles. Então, eu Legal. tento trabalhar nesse sentido, tá? Tá. Com atividades diferentes que se complementam e formando uma espécie de mini projetos. Né? Geralmente Legal. eu começo, né, um tipo de texto, um gênero textual, e fico aí um mês nele, mas com várias atividades que culminem num produto final. Então, eu curto o lance de trabalhar com esses projetos curtos, porque eu acredito que eles veem mais sentido, sabe, nessa prática. Legal. Então, eu gosto muito também, Cris, de estimular as apresentações deles. Ótimo. Eu acho que apresentações orais, visuais, escritas, eu acho que tão importante quanto a gente escrever é compartilhar os textos. Ótimo. Então eu brinco muito isso com eles. Galera, não tem por que ter vergonha, ninguém aqui é escritor profissional, né? Porque eles E acham que tem que ser, né? Eles acham que tem que nós morremos de ser. vergonha. Sim, e ficam morrendo de vontade, né, de contar, de compartilhar. Eu faço muito rodas de leituras, Ai, que muito troca de textos em pares. Quem está né? com inveja de não estar mais em sala de aula, levanta a mão, por favor. Brincando. Pode falar. Então, assim, gosto muito de ir nesse sentido. Eu valorizo bastante as produções deles. Eu sempre brinco também. Galera, terminou de escrever ou de produzir, né, um vídeo, que seja, olha para o seu texto. Legal. Tá incrível. Meu texto tá incrível. Eu arrasei. Eu posso melhorar? Eu falo para eles se perguntarem isso. Se as respostas forem sim, manda bala. Não tem certo, errado, né? Eu acho que a gente está nesse processo juntos, de aprender. Não tem que ficar tão preso no, preciso acertar, sabe? Então, eu trabalho muito com eles nesse sentido mesmo. Tá. E como que você vê... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Como que você vê... Não tem erro não. Como que você vê a resposta deles com relação a essa abertura que você dá? Você sente que isso traz eu diria até um contexto, um cenário de mais segurança para eles poderem mostrar o que eles escrevem, pensar na escrita? Como que você sente isso? Sim, eu sinto que eles ficam mais relaxados, sabe? Eu acho que eles ficam mais relaxados. Quando a gente faz as rodas de leitura, eu levo eles lá para o pátio.
Ah, Então, a legal. gente vai lá para o pátio das árvores, Ai, faz um círculo, cada um levanta, lê o seu. Se for a declamação de um poema, por exemplo. Uhum. Então, estou falando um pouquinho do presencial, né? Porque eu acho que eu estou um pouco com saudade também. Tudo bem, E, normal. então, eu acho que quando a gente abre esse espaço em sala para as apresentações, de falar em público mesmo. Alguns, claro, morrem de vergonha, tem a Que é resistência. normal. Mas a hora que vai rolando, eles veem que não é um bicho de 7 cabeças e eles querem mostrar o que escrevem. Que legal, show de Sabe? E bola. querem ser valorizados, querem um feedback. E é super legal, tem influído bem. Show, Tá? perfeito. Tem a parte teórica? Tem aquela parte teórica, né, das aulas de redação. Eu gosto muito de fazer atividades visuais. Uma técnica que tem dado super certo são os mapas conceituais. Ótimo. Tenho usado muito. Com o 7º ano, usei bastante também. Então, a gente vai falar de um gênero textual, vai pensar nas características, eles montam mapas conceituais para visualizarem pouco, que lindo! Né, essas Próximo teorias vídeo sobre chatas, mapas que eles não conceituais. curtem muito, né? E assim, super, eles adoram mostrar. Eles me mandaram várias fotos agora, né, no Classroom. Eu tenho um monte para mostrar para vocês. Eu acho que funciona, acho que trabalhar também com textos curtos, sabe, Cris? Às vezes a gente fica muito preso que tem que escrever um texto de 30 linhas. E não! Às vezes uma produção textual de um parágrafo reflexivo, nossa, traz muita coisa. Entendi. Então, eu vou meio que nesse sentido, sabe? Eu acho que tá dando certo com o Fundamental 2. Tá, show de bola. E aí, pensando que você estava comentando, que eu acho que é bem legal esse tópico, pensando na teoria aliada à prática, vocês hoje trabalham com um sistema de ensino, existe um material próprio, como que é dentro do colégio? Como que você concilia isso? Olha, eu tenho que cumprir um material, ou eu tenho liberdade de escrever? Como que é isso para vocês? O mais fantástico para mim, né, de ter entrado no Auxiliador e ter vivenciado as aulas de redação, é que eu tenho total liberdade, carta branca para tudo. Que legal. Eu não tenho material didático, nós não trabalhamos com material didático de redação no Fundamental 2, então eu me baseio, sim, num plano, né, um plano anual, que eu tive que modificar totalmente, claro. E que eu já vim, né, na verdade eu entrei no meio do ano passado, então já tinha um roteirinho mais ou menos pronto, dos trimestres, eu segui isso, busquei outras coisas, adaptei, esse ano já replanejei, mas eu tenho total liberdade. Então, eu uso muito a internet, eu uso muito ferramentas digitais. Ótimo, porque eu não tenho um material físico. E eles usam um caderno, e quando é alguma avaliação, assim, mais tradicional, digamos assim, a gente tem uma folha pautada, mas não tem um material físico. Perfeito. A avaliação é um assunto que eu adoro também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, então segura aí até o final do vídeo. Segura. Ana, mais um pouco então para a gente até poder caminhar, agora pensando como foi a tomada de decisão, né, para poder utilizar a tecnologia com os alunos, e aí falar um pouquinho que eu acho que é extremamente pertinente, embora a gente saiba que o vídeo vai ficar disponível, que esse vídeo pode estar sendo assistido ainda no ano de 2020, mas ele vai estar disponível para 2021, enfim. Vamos falar um pouquinho que eu acho interessante nesse momento que a gente literalmente se isolou, né? A gente foi para casa, então a gente tem os professores, as professoras em casa, alunos em casa, só que ainda assim a nossa preocupação, né, enquanto professoras, de como que a gente continua trazendo esse espaço para que ele possa escrever, para que a escrita não seja quase que uma punição para o aluno, que eu acho isso muito interessante, que muitas vezes ela acaba sendo péssimo, né? Eu achei legal a gente falar sobre isso. Então, fala um pouquinho como que foi esse processo de isolamento e como que foi para você começar a pensar o uso de ferramentas digitais para conseguir manter essa conexão com o aluno. Acho que é um tópico bem legal para a gente poder puxar agora. Sim. Ô, Cris, eu já usava, tá, as ferramentas digitais em sala. Ótimo. Então, lá no colégio, a gente tem a lousa digital, os alunos têm o tablet. Então, eu já tinha esse espaço. Certo. Né? No semestre passado e no início desse ano, antes da pandemia, a gente trabalhou com alguns aplicativos e foi super bacana. Certo. Eles digitam os textos, eles me mandam por e-mail. A gente teve todo um trabalho de aprender a mandar e-mail, que é super importante para essa geração, né? Total. Super, eles não sabem mandar e-mails, né? Não é como é pra gente. E dependendo do gênero textual, eu pego uma tecnologia para trabalhar, sabe? Então, legal. Uma super legal que eu trabalhei com os 7º anos
foi de cartões, cartão postal. Eu usei o aplicativo do Canva, você conhece? Conheço. Nossa, eles adoraram, porque eles criaram cartões, eles criaram convites, foi super legal. Os do sexto ano, foi muito bom. O do sexto ano, eu pedi uma autobiografia. Eles fizeram uma apresentação no PowerPoint com as fotos de infância, apresentaram. Gente, a gente tem pelo menos uns 15 vídeos para gravar com a Ana Cláudia, tá? Então já vai colocar na agenda dela, que a gente tem uns 15 vídeos para gravar, para poder compartilhar com vocês. Que demais, cara! Muito legal. Mas não é uma... O erro super... Ô, Cris, a tecnologia nesse sentido, ela facilita nosso trabalho. Sim. Então, eu vou indo, sabe? De acordo com o gênero textual, eu tento pensar alguma coisa. Igual os mapas conceituais. Tem um aplicativo super bacana que chama Poplet. Não sei se você conhece. Não, esse não. Poplet? Não, ele... Anotando. Poplet. Ele vai fazendo os mapas conceituais, assim, lindos, coloridos. Eles super curtem usar também. Então, eu sempre usei em sala, né, de acordo com a necessidade. Certo. E agora, na transição, estou tentando continuar com que eles tenham essa autonomia para usar aplicativos, né? E foi daí que veio, né, o uso do Padlet. Tá. Foi desafiador, Cris, não vou te falar que não, né? Estamos nesse momento, né, de isolamento, a gente teve que se virar nos 30. Quando eu fiquei sabendo que seria Google Classroom, eu rezei para todos os santos, porque foi ótimo que eu já sabia usar. Ou seja, estamos à espera de algo que já saibamos usar, para não ter dificuldade. Né? Deixa eu só puxar um assunto que eu acho muito importante, isso que você falou. A gente, quando está trabalhando com tecnologia, quando a gente está trabalhando com formação de professores, muitos professores sempre pensam assim, não é para mim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Como que é esse processo para você, Ana? Então, por exemplo, o Padlet você já tinha utilizado alguma vez? Já, eu fiz um chá de bebê virtual com ele. Gente, a pessoa... Gente, foi lindo! Fiz um chá de bebê virtual usando o Padlet. Aí é o que a gente chama, né? Da prática para a teoria, da teoria para a prática. A gente coloca em prática. Mas vamos pensar na primeira vez que você teve contato, seja com o Padlet ou qualquer outra ferramenta. Como que é esse processo para você de quebrar um pouco a ideia de não conheço, passo a conhecer, e aí eu tenho que trazer ainda essa ferramenta para o aluno, né? Que muitas vezes, é o que você falou, às vezes vai ser mais que a gente. Como que é esse processo para você, né? Se gera uma insegurança, o que você faz para poder ficar... Obviamente, a gente vai ficar 100% seguro, né? Porque tecnologia a gente está sempre mudando, mas o que você faz nesse processo? Como que é a sua tomada de decisão nesse processo? Ai, Cris, eu fico um pouquinho insegura, sim, diante de um aplicativo, de uma plataforma desconhecida. Eu levo um tempo, sabe? Eu fuço. Eu acho que é total hands-on, né? Mão na massa. E a gente tem que fuçar. Eu peço ajuda de um colega mais experiente, do meu marido, seja lá quem for. E nesse meio tempo, assim, eu sempre fui muito bem orientada nas escolas que eu trabalhei. Eu sempre tive esse apoio de coordenação, de direção. Então, nós sempre caminhamos juntos nesse processo. Isso é muito importante. Porque gera, assim, uma ansiedade, gera uma insegurança. E nós temos um tempo de adaptação, né? Mas... é super possível, é super viável, mesmo professores, né, que são de outra geração, eu vejo que estão conseguindo acompanhar, a gente literalmente sai da nossa zona de conforto. Sim. E é bom, e os resultados são bons. Então, depois que a gente vê, nossa, quando começou, como era difícil, agora já é tão natural. Né? Então, é um tempo. Precisa de paciência, precisa de persistência, né? Mas eu acho que dá para fluir. E ainda que vamos pensar nesse professora que às vezes dentro da escola não tem, né, tanto uma equipe que possa dar um suporte. Como que você vê esse processo na busca? É ir lá, jogar no Google mesmo, é buscar outras práticas? Como que você vê? Então, por exemplo, eu falei com um amigo que já trabalhava, mas isso também existe uma busca própria. Como que é para você achar, tipo, é essa ferramenta que eu vou usar? Como que você faz essa escolha? Eu acho que eu faço essa escolha mediante o que eu já conheço, é muito mais fácil. E legal. busco mesmo. Como eu te disse, assim, eu já tenho, né, um pouquinho de bagagem, de tecnologia. Então eu vou encaixando nos gêneros textuais, no caso. Mas também vou fuçando.
buscando em Google mesmo, buscando na internet, uma página vai levando a outra. Tem muito esse processo de caminhar sozinho também, de você ver o que funciona para você, de você ver o que funciona para o perfil da sua sala, né? E ainda que você vai ficar no arroz com feijão, no Word, num PowerPoint, e ainda num e-mail que seja algo bem estruturado com eles, né? Bem orientado. E tudo bem. Podem surgir coisas incríveis também. Excelente, daí, né? Show de bola. E aí, não sei se eu respondi. Não, é exatamente isso. Você tocou num ponto que eu bato muito também, a gente do lado de cá fala muito. A tecnologia, ela tem que estar contextualizada, né, Ana? Não adianta quem está nos ouvindo agora, porque a Ana Cláudia utilizou, porque a Cris utilizou, todo mundo tem que usar. Não. Tem que estar contextualizada dentro da sua prática. Se fizer sentido, ótimo. Se não fizer, bora procurar encontrar uma outra forma. Show de bola. Vamos falar um pouquinho agora, então, da atividade em si. Explica, então, pra gente, Ana, como que foi, né, a elaboração da onde que saiu, o que motivou, por que você decidiu trazer nesse momento de distanciamento uma atividade que, pela forma, né, já dando um spoiler aqui, que você contou, aproximou tanto. Então, conta um pouquinho de como foi esse processo de construção. Certo. Bom, então, como eu contei, eu já conhecia a ferramenta, né, o Padlet, de outra escola que eu trabalhei, já tinha trabalhado com ela, e eu realmente, assim, no início da pandemia, eu elaborei um chá de bebê virtual para as minhas amigas, e foi tão bonito que eu fiquei com aquilo na cabeça, né, como funcionou mesmo como uma rede de compartilhamento, como uma rede, assim, parecia mesmo uma rede social. E aí, no início da pandemia, tendo que me reorganizar, tendo que replanejar, mexer no meu planejamento, veio, né, esse conteúdo, que eu cortei vários conteúdos, me libertei de alguns conteúdos, fiquei com aqueles essenciais e fiquei com conteúdos que me dessem espaço para inovar, para explorar o momento, para explorar o assunto, porque eu acho importante a gente falar disso. É um momento histórico. Estamos vivendo uma pandemia, então vamos falar e escrever sobre isso. E no colégio, Cris, na Auxiliadora, a gente tem um hábito muito bacana antes de iniciar as aulas, logo pela manhã cedinho. Nós temos um momento de acolhida com os alunos. Que legal. É muito 10, um momento de oração. A gente lê um trecho bíblico, a gente reflete sobre ele, mas sempre tem uma mensagem que a gente consegue, assim, tentar colocar em prática. Sempre tem uma mensagem que a gente dá um olhar para a nossa sociedade, por exemplo. Para o coletivo, então, você fala. Exatamente. E aí, Cris, esses momentos dessa acolhida, né, nesse início da manhã, estavam trazendo essas reflexões e eu acabei colocando algo da pandemia. Galera, como que vocês estão se sentindo hoje? Tá difícil? Tá fácil? Porque eles estavam sentindo muito, estão sentindo muito, e eu também. Mas então, isso, deixa eu só entender, no presencial ou no online? No online. No online, vocês já estavam fazendo isso toda manhã? Foi quando E isso foi levando à atividade. Vou chegar lá, tá? Vou tentar resumir. Não, vai manda bala, adoro, eu sou ansiosa. E a gente começou a pensar sobre vários assuntos, sabe? Que traziam, né? Que essas orações traziam, que essas reflexões traziam. Então, um dia, nós conversamos sobre gratidão, né? Como que a gente pode exercitar nossa gratidão? Pelo que vocês são gratos hoje? Quais são os pontos positivos? Existem pontos positivos nessa pandemia? O que vocês estão sentindo, né? Quais são os pontos negativos e positivos? Como que está sendo conviver com a família? Escreve aí para mim no chat uma frase, um pensamento, uma reflexão. Escreve aí no chat ou libera o microfone para me falar. Quais são os medos, né? Como que está sendo isso para a população? Como que a gente pode ter pensamento coletivo? Olha, Cris, surgiu tanta coisa. Eu comecei a absorver tanto repertório. Sim. E assim, de pouquinho em pouquinho, a gente ia construindo. Constrói para mim um parágrafo reflexivo sobre pontos positivos e negativos da pandemia, por exemplo. E aí eles começaram a trazer, professora, né, a saudade dos amigos, a importância de você saber separar relacionamentos virtuais de relacionamentos reais. Como é conviver um pouco mais com a família. Eles começaram a trazer muitas questões pessoais. A gente começou a trocar muito isso. Mas isso ainda não tinha, não na atividade ainda, era no conversando mesmo. Ainda não. Aí foi surgindo, e o tema do meu próximo projeto seria rede social. E aí a gente começou a falar um pouquinho do papel dessa rede social agora na pandemia,
essa enxurrada de informações, falamos de fake news, falamos de várias coisas, né? Como a rede social pode fazer o bem, mas também pode fazer super mal, enfim. Só que ali, Cris, eu esbarro na questão da idade, né? Da classificação. Então, eu não quis entrar em rede social, Facebook, Instagram. Alguns nem têm. Alguns não têm rede social ali. E aí eu pensei, galera, nós vamos criar nossa rede social. E aí me veio o Padlet. Aí me veio o Padlet na cabeça, porque eu sei que é um aplicativo que permite isso. E apresentei para eles esse aplicativo. Aí eu, claro, conversei. Vocês gostariam de criar uma rede social num lugar onde a gente colocasse essas reflexões? Onde a gente pudesse falar da pandemia, onde a gente pudesse falar dos nossos medos, pudesse dar dicas, porque tinha um dia, professora, eu quero dar umas dicas. Quando você estiver muito entediada, ouve a música tal, joga o jogo tal. Então, a gente queria um espaço para colocar o que a gente sentia e o que a gente podia fazer para amenizar, né, esse sentimento diante da pandemia e falar sobre ela. Entendi. E foi daí que surgiu. E aí me deu esse estalo, vou fazer o Padlet com eles. Tá, me tira uma dúvida, para quem conhece 000 do que é o Padlet, explica um pouquinho o que ele é, e para você que está nos assistindo, a gente vai deixar na descrição o link para que você possa ir direto para a página, tá? Então fala um pouquinho, Ana, o que ele é, quais ferramentas que ele tem, como que ele funciona, só para o pessoal entender como que é a plataforma. Legal. O Padlet é uma página, né, um aplicativo, uma página de internet. Uma pessoa tem que criar, né? Então, eu fiquei a responsável por essa criação. Certo. E fiquei também responsável pelas postagens. Tudo tinha que passar por mim. Então, você vai lá. Isso é legal. Então, passava por você. Eles não têm autonomia para ir lá jogando o que quiserem. Eles passam por você. Tá. Tudo passa por mim, né? Então, primeira coisa, você cria o seu título, você cria um fundo de tela bacaninha. E aí você vai nas configurações como professor, então você põe, né? Que tem que passar as aprovações, o tipo de letra, super autoexplicativo, fácil. Tá. Aí ele tem na página um sinal de mais. Nesse sinal de mais, tudo acontece. Você clica no sinal de mais, ele já abre um quadradinho, ele vai aumentando conforme você escreve. E nele tem os ícones básicos. O ícone de link, o ícone de download para pôr uma foto. Isso tudo você que vai alimentando. Tudo a gente que vai alimentando. Não os meninos, não os alunos, você. Não, desculpa, não falei errado. Isso tudo eles vão alimentando. A cada semana. Entendi. A cada semana era um tipo de postagem para que a gente experimentasse a ferramenta inteira. Entendi. Foram 5 postagens, Cris. A primeira postagem foi um texto reflexivo que eles já tinham no caderno. Entendi. Sobre a pandemia. Então, foi só experimentar, digitar, colocar o título, digitar, sabe? Tomar cuidado, autocorrigir, aquela história, né? Pontuação, a gente trabalhou tudo isso. Beleza, passou por mim, eu li, eu corrigi o que precisava, aprovei. A segunda postagem foi colocar uma palavra em imagem. E criar uma legenda. Nós conversamos bastante sobre criar uma legenda numa rede social, né? Que é importante. O que você quer expressar com essa postagem? Então, teve aluno que pôs GIF, foi bem bacana. Bem a cara deles. A terceira postagem foi postar uma imagem. Uma imagem. Sem texto, sem nada, só imagem. Tudo tem que ter título e legenda. Legal. A gente trabalhou muito esse lance da legenda. Mini parágrafo, sabe? Uma imagem que representasse um momento, que causasse algo bom, né? Em quem visse, enfim. Para também testar esse download, de fazer imagem, pegar a imagem do Google, pôr, né, a referência e tudo mais. A quarta postagem foi um vídeo. Legal. Eles amaram essa, né? Porque eles foram buscar uma música que eles curtem, uma música para ajudar nesse momento, quando estiver lá, né, num momento difícil, no tédio, enfim. E também uma música que trouxesse uma mensagem para esse momento. Todas as postagens foram nesse sentido de deixar uma mensagem positiva, de tirar o bom do ruim, Cris, de olhar por uma ótica otimista, sabe? Tudo que está acontecendo. Isso. E a última postagem, que foi a mais linda, foi o poema
que eles criaram. Que legal, então, cara. foi muito legal. A única coisa que eu exigi era que tivesse 12 estrofes e que houvesse rima. Que houvesse... Nós já tínhamos trabalhado poema o ano passado. Legal. Já tinha trabalhado poema com eles, com essa turma. Então, vocês são livres para as estrofes, quantas estrofes, enfim. Mas eu quero 12 versos, eu quero que vocês brinquem um pouco com rima, um título bacana. E aí, como que eles faziam antes? Eles sempre mandavam para você e postavam, ou não? Eles já postavam olhando para a correção? Como que era esse processo de postar de forma adequada já na plataforma? Ou não? Eles postavam e você corrigia? Como que era esse fluxo? Cris, eles escreveram no caderno primeiro, tá? A gente passou pelo manuscrito, pelo rascunho, rabisco mesmo, sabe? Esse processo de... aí eles, na aula online, professora, posso ler minha estrofe aqui pra você ver se ficou boa? Manda bala. Legal, na aula, super. Na aula mesmo, galera, alguém quer ler pra mim? Deixa eu ver como que tá ficando. Eu sempre trabalhei com eles assim, vamos elaborar tudo primeiro antes da postagem. Né? Vamos levar para a postagem já uma versão praticamente finalizada. No caso de texto, né? No caso das imagens e do vídeo, foi algo bem mais prático, bem mais dinâmico de uma aula para outra. Mas os textos a gente ficou um pouquinho mais. Então, Cris... Sim, claro. Eles liam, eu dava um feedback. O outro amigo liberava o microfone para dar um feedback. Ai, que demais! De forma colaborativa, que show! Super! Liberava o microfone. Gente, me ajuda aí. O que rima com pandemia? Então, normal, a gente teve muito. A cara deles fazerem. A gente teve muito essa colaboração, essa interação, sabe? E aí, eu falava, não tá liberado ainda. Eu segurava, porque, Cris, tem que segurar a ansiedade deles. Que eles já queriam sair postando, né? Super! Aí postava tudo torto. Gente, calma. Aí, semana que vem nós vamos usar as aulas para postar. Aí, Cris, eu lá na aula, compartilhando a tela, essas posts surgindo, eu atualizando a tela, e eles me viam mexendo no texto. Que legal. Então eles conseguem ver, tipo, já na hora que... Consegue. Olha, sim, que legal. É tudo na hora. Essa plataforma você consegue ver até a pessoa escrevendo. Ai, que demais, cara. E aí, a hora que ele posta, você tem que aprovar ou automaticamente já libera? Não, eu tenho que aprovar. Tudo tem que então eu lia com um aluno. Ficou legal aqui, vai lá e muda. Eu não ficava mudando tudo, não. Perfeito. Eu fazia eles irem lá e melhorar, e mudar, e reescrever. Professora, faz aí pra mim, não, é importante. Imagina, aluno não vai falar, Ana, você tá certo. Imagina que aluno vai falar isso. Olha, eu sou uma santa, gente. Porque gente, a gente para, respira, galera, calma. E quando eles queriam falar tudo de uma vez? Gente, é um forfé. Então, assim, né? Olha, a gente usou muito chat, a gente usa muito chat, a gente usa a ferramenta do Meet, né? Então, usamos muito chat. Legal. Isso ajuda também bastante. E é isso, Cris. E aí mas além do poema, eu falei, agora vocês têm que mostrar a cara de vocês. Porque essa página é uma página, né? Eu quero que tenha a carinha de vocês. Legal. Então eu vou amar, eu vou ficar muito feliz se vocês declamarem o poema num vídeo. Ai, que legal! Né? Vocês vão ver que tem um monte de poema declamado. Legal. Então, eles fizeram em forma de selfie mesmo, com fone de ouvido, bem mostrando o momento que a gente está vivendo. Poucos, porque eles têm vergonha, normal, né? Mas eu forcei assim, por favor, eu vou amar tanto a declamação. E as declamações ficaram tão lindas. Mas quem não quisesse declamar, tinha que pôr uma foto, né? Uma foto de rosto, assim, bacana. E assinar o poema, né? Para que eles dessem mesmo essa cara para o trabalho deles. Então, a última postagem, a gente ficou aí 2 semanas, quase 3 semanas nela. Para que ficasse bacana. Tá. E é isso, Cris. É uma ferramenta super autoexplicativa. A primeira aula, claro, né? Eu tive que mostrar tudo, eu compartilhei tela, eu fiz testes. Mas eles aprenderam pondo a mão na massa, com autonomia. Tá, show de bola. Eu vejo, o que eu mais tenho visto nas aulas remotas são
né, essa busca pela autonomia. A gente vai guiando o processo, mas eles que precisam pôr a mão na massa. Tá, ó, e fala pra mim um pouquinho mais, que eu fiquei bem curiosa dessa parte que você falou, que eu acho super interessante a gente ressaltar isso. Você deu espaço para que eles pudessem, você pediu, ó, grave um vídeo, mas também se ele não se sentisse confortável, tudo bem ele postar a sua imagem. Isso é muito legal, né, cara? Pra não entender a tecnologia como algo impositivo, né? Ah, não, porque não, se você sentir à vontade, ok, se você não sentir, então acho que isso também faz todo sentido na hora que a gente está implementando algo novo, né? Com certeza, Cris, né? Eles são adolescentes, né? Eles estão acostumados, assim, com a rede social, mas quando vai para o âmbito escolar, dá uma vergonha, né? Só que tem um porém, Cris, o que eu acho que ajudou. Eu não fiquei pressionando entrega. Sabe o que rolou muito? Eles vendo as entregas dos amigos, eu atualizava o Padlet. Gente, legal. Olha nosso mural como tá lindo. Gente, quem não postou tem que ir lá postar, tá perdendo tempo. Olha, então, a propaganda mesmo, deles mesmos fazendo, sabe? Eu não fiquei assim nessa pressão, se não postar vai perder nota, nada disso. Nem falei muito de nota ainda com eles. Mas eles se sentiram motivados a postar, a ter a postagem lá, para mostrar para a família, para mostrar para a comunidade do colégio, né? Então foi algo muito natural e leve. Eu acho que isso faz diferença. Total, e eu acho que a gente pode já até ir pensando aqui no fechamento, falando um pouquinho dessa questão da avaliação, né? Que é um tema que eu gosto também, que eu gosto bastante. Por quê? Quando a gente está falando de escrita, então você vem mostrando aí o projeto, que é um projeto que vai acontecendo ao longo de várias semanas. Como que você fez, ou como que você vai fazer para avaliar? Como que é esse seu processo de avaliação e qual que é a relevância para um aluno nesse sentido? Ele está olhando mesmo para a nota, ou a experiência ao longo do processo fez toda a diferença? Como que é esse processo de avaliação? Cris, eu tenho muita dificuldade para dar nota, amiga. Muita. Eu tenho tanta dificuldade de dar nota numérica. Eu acho injusto. Eu acho eu quero dar 10 para todo mundo. Já começa por aí. Então, assim, foi um processo tão rico. Foram tantas avaliações. A minha avaliação foi processual. Entendi. A minha avaliação foi formativa, semana a semana e individual. Legal. Eu tive que ter um olhar individualizado, sabe? Tanto, Cris, que é muito difícil ficar procurando as postagens, que a gente já passou aí de 100 postagens. Eu pedi para que eles tirassem print, me mandassem pelo Classroom, postassem o poema para mim, para eu parar e olhar as 5 postagens de cada um. Para ver mesmo essa evolução, né? E como eles evoluíram, né? Digitalmente falando. Foi muito legal de ver essa evolução. Então, Cris, cada um tem o seu tempo. Tem uns que ficaram mais atrasados, tem gente que está me entregando essa semana ainda. Mas eu consegui ter um olhar. É normal. Eu consegui ter um olhar assim que tudo bem. Se um entrega no mesmo dia e outro entrega daqui 10 dias. É importante ter prazo? Com certeza. Claro. Mas eu não estou fazendo disso uma pressão, porque tem que ter nota. Eu aqui na minha cabeça fico pensando, eu acho que a imagem vai valer 1, o poema vai valer 5, é tão difícil. Mas, sinceramente, eu acho que mesmo para eles, a nota vai ser só uma consequência, assim, gráfica, obrigatória. Porque eu acho que o que mais ficou para mim, para eles e para quem está vendo essa página, é além de ver todo esse processo, de ver esse resultado, de ter o meu texto lá. E eu te digo mais, uma novidade aqui para você. Em primeira mão. Adoro. A gente vai fazer virar um livro. Que demais! Que legal, Não tem como. Eu tô com 50 poemas na minha mão. Como que eu não vou fazer isso virar um livreto, Animal. Então, ou seja, a gente vai sair do digital e vai pro impresso, né? Nesse processo como um todo. Que demais. Sim, então eu acho que essa é a nota, né, Cris? Você vê o fruto mesmo do trabalho. É bacana ter nota? Claro, né? Eles precisam dessa organização também. É importante esse reconhecimento numérico. Mas acho que o que fica é muito além disso. Isso, e assim, o que eu acho que é legal também é ressaltar que a gente está em um momento totalmente, né, atípico e que essa pressão da nota, essa pressão da entrega, de fato não fazem tanto sentido, ou quase nenhum sentido, porque, cara, olha o jeito que a gente está pressionado em casa, isolado, e aí ficar em cima do aluno para que ele escreva única e exclusivamente para ele tirar a nota não faz muito sentido, né? Não. Então... Né, Cris, desde a primeira aula à distância, né, remota que eu dei para eles, eu internalizei isso em mim.
tá pesado para mim também, tá pesado para eles. Estamos vivendo um momento delicado. Eu quero que minhas aulas sejam prazerosas. Eu quero que as aulas sejam bacanas. Leve. Isso com todos, de sexto a nono. Eu tô fazendo várias coisas diferentes. Com o nono eu tô pedindo para eles entrevistarem as pessoas. Legal. Só um exemplo, assim. Porque é preciso falar do assunto. Sim. Vamos marcar esse momento histórico. A escrita tem esse poder de marcar, de registrar isso. Então, vamos falar sim sobre isso. Temos meia hora, a gente bate papo uns 15 minutos, relaxa um pouco, se abre um pouco. É importante falar do que está sentindo. A gente precisa naturalizar, Cris, esse sentimento, os medos, né, as ansiedades. A gente precisa naturalizar um pouco isso em sala de aula. Né? Estar aberto a ouvir esse aluno que está aí dentro de casa. São tantas realidades, né, familiares. Nossa, demais. Vamos deixar um pouco mais leve. Então, eu acho que a tecnologia vem para ajudar, porque eles curtem. E atividades talvez mais curtas. Pôr um pé no breque, né? Pôr o pé no breque nesse conteúdo. Não é quantidade de conteúdo que vai fazer diferença nesse momento. Nossa, excelente. E pra gente fechar, me fala como que foi depois ver o trabalho pronto, como que foi ler os textos, o que pra você trouxe de impacto, enquanto professora, né? Então, óbvio que a gente tem a experiência do aluno, mas para Ana Cláudia, o que foi ler aqueles textos, como que foi saber que você, utilizando tecnologia e na sua prática, conseguiu contribuir para um momento de tanta, às vezes, até de uma ansiedade mesmo, desespero que o aluno não consegue gerenciar. A gente que é adulto, né, tem dificuldade de gerenciar aí a criança. Então, como que foi esse resultado para você poder ver, né? Como que você se sentiu? Ai, Cris, eu já até chorei lendo os textos deles. Com certeza, né? Com certeza. Cris, sabe assim, quando você às vezes acorda naquele dia e fala, cara, 149 dias, sei lá. Aí você abre o poeminha lá e fala, nossa, era tudo que eu precisava ouvir hoje? Eu fiquei muito orgulhosa, de verdade, não é exagero, sabe? Uma turma que eu me conectei agora. Olha que interessante. Olha. A gente ficou junto pouco tempo, né? Faz pouco tempo que estamos juntos. E agora, nesse momento e com essa atividade, nós nos conectamos. Eu abri esse espaço para eles, a gente teve uma conexão muito bacana. Essa relação mesmo de professor e aluno, sabe? E muito orgulho, cada um à sua maneira, sem comparar, sabe? Olhando mesmo para essa individualidade deles. Se eu senti orgulho, eu me emocionei de ver esse processo, de ver o crescimento, de ver que isso vai poder virar um livrinho, sabe? Que vai ficar lá na biblioteca do colégio deles. E que eles marcaram esse momento, né? Que a gente pôde falar um pouco desse momento louco que a gente está vivendo, registrando isso com a escrita. E também com a oralidade, né? Porque alguns declamaram e tal, mas para mim foi um carinho, sabe? A Dani, ainda conversei com a Dani, ela falou, gente, foi um abraço. Ai, que legal. Foi um abraço. A gente tá um pouco no automático, lá vai, vive, e posta, e vai, e corrige, e de repente a gente para ler, e para ver como eles são capazes, né? Como eles têm repertório. Sim. A gente só precisa guiar esse processo. Somos mediadores. Excelente. Só que a gente tem que abrir esse espaço. Show de bola, animal. Ana, e assim, para quem não sabe, obviamente, né? O Auxiliadora foi aonde você estudou, né? Foi, eu acho que eu tô de volta lá. Foi, Auxiliadora foi onde eu estudei minha vida inteira. Isso é muito legal. E outra coisa muito bacana, Cris, é que quando eu me formei, o meu primeiro emprego numa escola, o meu primeiro trabalho, foi como professora de redação. Só que eu fiquei no máximo 2 anos e depois já entrei no espanhol, fiquei 12 anos com o espanhol. E agora eu tô tendo esse retorno à redação. E a minha cabeça é outra. Olha, a minha forma, né, de trabalhar com produção textual é completamente diferente de 15 anos atrás, né? Então, como me transformou, né? E como esse momento agora e essa prática com eles me transformou também. Foi uma troca.
Uau, né? Então, estar nessa escola de novo, já tem todo, né, um emocional envolvido. E é isso, ajudei, assim, acho que eu ajudei um pouquinho eles falarem e se expressarem, e vamos continuar trocando ideia. Sim, todos os dias eu pergunto, como vocês estão hoje? Tá difícil, gente? Como que tá? Tá melhorando? Vamos conversar, né? Não dá para eu chegar, não tem como eu chegar no momento e falar, galera, ó, produção de texto hoje, escreva 30 linhas. Eu não consigo. É bem isso. Ana, muito, muito obrigada por trazer essa partilha conosco. E o abraço foi, né? A Dani falou, o abraço foi entre vocês, mas para a gente também que está te ouvindo, é um mega abraço, porque é uma forma também de entendermos e acolhermos as nossas dificuldades, entendermos e acolhermos as nossas aspirações também, enquanto professores, enquanto professoras, e saber que assim, tá todo mundo junto, né, cara, no mesmo barco. Todo mundo junto. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem a gente replanejar, e tudo bem mexer no planejamento, e tudo bem pôr o pé no freio um pouco, né, Cris? Show de bola, Eu acho que é isso. Show de bola. Gente, eu super te agradeço. Imagina a gente que te agradece. Imagina a gente que te agradece. E aí, queria que você deixasse um recado aí para quem está te ouvindo. E aí, pensando especificamente nesse momento, óbvio, né? Mas quem estiver ouvindo depois, nesse sentido de como lidar, então, né, com essa, eu diria até uma desconstrução do que a educação está se tornando. Então, quem que é esse novo professor, essa nova professora? Como que a gente lida, né? No sentido de, ok, como você já bem disse, vamos dar um pouco o pé no freio. Então, deixa um recado aí pro pessoal, para que tá nos ouvindo e está assistindo a gente. Eu acho que o que fica, Cris, é isso da gente respirar, se acalmar, replanejar e abrir o espaço para o seu aluno também te trazer, para o estudante trazer o que ele precisa, né? E para a gente aprender a guiar esse processo com um pouco mais de liberdade, sabe? Com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de troca, né? Entendi. E eu acho que o que fica é isso. A gente tem milhões de ferramentas para usar, Cris. Sim. Mas a gente precisa usar algo que faça sentido dentro da nossa sala de aula, com o perfil dos nossos alunos, né? São muitos perfis. Então, a gente tem que tentar atingir o máximo possível, né, deles, com leveza, com alegria, né? Nem todo dia é fácil, vai ter dia que é difícil e tudo bem, né? E fazer o que dá, Cris, tirar o bom do ruim nesse momento, fazer o nosso melhor diante do que a gente tem nas mãos. Show de bola, perfeito. E vambora, é assim sempre, né? Professor é resiliente. É isso aí, e mais 15 vídeos falando sobre mais 17 ferramentas. Então, Ana, muito obrigada. Então, pessoal, vou deixar aqui embaixo tanto o link para o Padlet, vou deixar a rede da Ana também, para que vocês conheçam e acompanhem o trabalho dela. E, obviamente, a gente sempre pede, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha, porque assim a gente consegue trazer mais conteúdo e cada vez mais colaborar para que, de fato, a educação transforme vidas, tá certo? Gente, muito obrigada. Até a próxima, Ana. Um beijo muito grande. Valeu. Beijo.